Você confia em Deus? Como confiar em Deus? O quanto confiar em Deus? O que devemos fazer se confiamos em Deus? Essas são perguntas que não são fáceis de serem respondidas. Porque nós falamos que acreditamos em Deus, os cristãos, falam que confiam em Deus, mas é tão difícil confiar, tão difícil que nós temos dificuldade, por exemplo, em aceitar a salvação que a Bíblia nos apresenta. Porque a salvação bíblica, ela depende totalmente de Deus, e o que você tem que fazer é confiar em Deus. Você tem que ter fé totalmente em Deus. Não ter fé na sua própria força, não tentar conquistar a sua salvação, mas viver uma vida grata pela salvação que Deus te dá de graça. E justamente por termos essa dificuldade de confiar em Deus, é que vemos tantas pessoas querendo fazer coisas, rejeitando a salvação de graça e querendo fazer coisas para conquistar sua salvação pelas obras. Jesus Cristo nos salva e nós temos que confiar nele. Bom, mas além dessa dificuldade de confiar em Deus no que diz respeito à salvação, na nossa vida, em todos os dias, nós temos dificuldade de confiar em Deus, principalmente quando nós fazemos algum plano, um projeto, e esse plano nosso é frustrado. Nós vemos na Bíblia que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, se um plano meu foi frustrado, não quer dizer que o plano de Deus foi frustrado. O meu plano foi frustrado, o de Deus não. Deus continua conduzindo a história. E o livro de Daniel tem nos mostrado isso, mostrado como Deus dirige todas as coisas, Ele controla todas as coisas, Ele protege os seus filhos, Ele usa os seus filhos para fazer o que Ele quer fazer. Nós vimos a questão da administração do reino, da política, como Deus muda os governos, e Ele fala, eu vou fazer, eu vou mudar. Nós começamos lendo o livro de Daniel e tinha o rei Nabucodonosor que leva os jovens para a Babilônia. Depois vimos Beltesazar, seu sucessor, assumir o reinado, e aquela situação onde ele faz a festa com os utensílios do templo, aparece a mão na parede, fala que o tempo dele acabou, e o Senhor então o mata naquela noite. E nós vemos que o reino é dividido, assim como havia sido pré-anunciado para Nabucodonosor, e temos os persas assumindo agora o reinado, e o capítulo 6 nos mostra Dário, o rei da Pérsia, comandando a Babilônia. Nós vemos que ele dividiu, criou 120 governos menores, colocou líderes, e Daniel era o melhor dos líderes. Daniel fazia o seu serviço com excelência, ele conquistou a atenção do rei, e o rei então queria colocá-lo sobre todos os governos, sobre aqueles distritos, vamos chamar assim, que ele estava formando. Isso provocou ciúmes dos demais líderes, porque eles queriam assumir o poder e não deixar que Daniel assumisse tamanho poder. E por causa dessa inveja, eles ficaram procurando uma forma de tirar Daniel do poder. Procuraram algum erro de Daniel, não conseguiram achar, então falaram, vamos inventar alguma coisa, provocar alguma coisa. Eles incitaram o rei para que o rei proibisse qualquer oração, que não fosse ao próprio rei, proibisse oração a qualquer divindade. Fizeram o rei fazer um decreto, e o rei fez um decreto, normalmente achou bom, mais glória para ele, só que ele não sabia, não se lembrava que esse decreto pegaria Daniel, porque Daniel orava ao Senhor todos os dias. O texto nos diz que Daniel continuou orando, mesmo depois de saber do decreto, e não demorou para que as pessoas, então, levassem essa situação ao rei e obrigassem o rei, que gostava muito de Daniel, para que o rei lançasse Daniel na cova dos leões. O rei sentiu muito, ficou pensando o dia todo como livrar Daniel, não achou uma saída, ele era obrigado a cumprir sua palavra, então ele chamou Daniel e falou, Daniel, eu espero que o seu Deus livre você, mas você terá que ser lançado na cova dos leões, e lançou Daniel na cova dos leões. A primeira coisa que eu quero destacar com você nessa história é o fato de Daniel orar. Mesmo quando a situação era perigosa, Daniel orava. Mesmo quando ele era ameaçado, Daniel orava. Daniel buscava em Deus a sabedoria para a vida. Buscava em Deus a orientação para a vida.
Daniel continuou fazendo isso mesmo quando a situação ao redor era perigosa para ele. Daniel continuava buscando em Deus porque ele confiava em Deus. Eu e você vamos buscar o que confiamos. Se a nossa confiança estiver na nossa própria inteligência, nós passaremos todo o tempo só pensando nas nossas próprias estratégias. Mas se a nossa confiança estiver em Deus, se nós escolhermos confiar em Deus, nós temos que buscar nele a direção. Nós temos que entender que ele faz o melhor, que ele é vivo, que ele opera, que ele faz, que ele age, que ele convence, que ele muda, que ele conduz. E entender o que ele quer fazer e confiar que ele faz o melhor. Daniel não tinha nenhuma segurança de que ele sobreviveria à cova dos leões, mas ele continua buscando em Deus e deixa a proteção da vida dele para Deus. Confia que Deus vai cuidar da história dele, da história da vida dele. Assim como Deus cuida da sua vida, assim como Deus cuida da minha vida, assim como Deus nos conduz. Eu espero que você já tenha elementos suficientes para confiar em Deus e continuar buscando a presença de Deus a todo tempo. Então esse irmão que ora a todo tempo, o texto diz que ele ora 3 vezes por dia, ele continua buscando em Deus quando as coisas não estão como ele gostaria que estivesse. Esse nosso irmão Daniel é lançado na cova dos leões e o rei fica jejuando. E é uma coisa interessante ver para o lado de fora o rei intercedendo por Daniel e pedindo que o Deus de Daniel o livre, que o Deus de Daniel o salve, jejuando por Daniel, né, se colocando ali em sofrimento por causa de Daniel. Nós vemos alguém que confia lá dentro e alguém aqui fora pedindo que Deus faça, sem saber o que Deus vai fazer. Deus não é obrigado a falar, nem para mim, nem para você, nem para Daniel e nem para o rei, o que é que ele vai fazer. Ele simplesmente faz. E confiança é isso, é esperar naquilo que você não está vendo, naquilo que você não sabe. Esperar sabendo que Deus vai fazer o melhor. Talvez para a história, em algum momento, vai ser melhor que seja comido pelos leões. Em algum momento, para os apóstolos, por exemplo, a história levou a vida deles. Foram cortados ao meio, foram crucificados, foram torturados, foram degolados. A história, em algum momento, pediu o sangue deles. E a nosso final vai chegar também, né? E Deus sabe o que é melhor. Mas quem sabe o que é melhor e quando é melhor, o que fazer e quando fazer, não sou eu nem você, é o nosso Deus. Então confie, sabendo que Ele vai fazer o melhor em toda e qualquer situação. Bom, mas não era hora de Daniel morrer ainda com os leões. E no dia seguinte o rei vai lá e fala: Daniel, o seu Deus te livrou? Olha o que diz o versículo 19 do capítulo 6. De manhã bem cedo levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus que você serve tão fielmente pôde livrá-lo dos leões? O seu Deus fez isso, Daniel? E Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal. Pois fui considerado inocente aos olhos de Deus, também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou alegre, mandou que tirassem Daniel, e os leões não fizeram nenhum arranhão nele. Versículo 23 diz assim: o rei ficou muito alegre e ordenou que tirasse Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Daniel confiou em seu Deus. Quando eu vejo isso, eu me pergunto: eu confio em meu Deus? Você confia em seu Deus? Olha o final dessa história, como ela traz glória a Deus, né? Nós entendemos que a nossa vida deve glorificar a Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Então nossas histórias angustiantes ou alegres, elas devem servir para a glória de Deus. As histórias, os testemunhos, né, de salvação são sempre acompanhados de situação de angústia, né? Porque antes da salvação tinha uma situação de desespero. É muito ruim a situação de desespero, né? Eu já pensei várias vezes que eu preferia não ter nenhum testemunho para contar do que ter que passar pelas situações ruins que já passei. Mas Deus quer gerar em nós, né, a confiança, a história e os testemunhos. Então as situações ruins são necessárias, mas nós ficamos muito felizes depois de entendermos que o Senhor estava todo o tempo cuidando de nós. O rei fala o seguinte: paz e prosperidade a todo o povo, e ele lança um decreto.
Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel. Todos devem tremer diante do Deus de Daniel. Por quê? Pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Esse rei aqui não é judeu, esse rei não é israelita, esse rei aqui é persa. Esse rei tinha vários outros deuses. Esse rei achava que ele devia ser adorado acima de todos os deuses. Mas ele olha e reconhece que o Deus de Daniel é Deus sobre todos. Então todos devem servir o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Ele permanecerá para sempre, o seu reino jamais será destruído, o seu domínio não tem fim. Ele livra e salva o seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. O Deus de Daniel o livrou dos poderes dos leões. O seu Deus te livra do poder do pecado, do império da morte, das trevas, te livra desse aprisionamento que o mundo vive, que é prisioneiro do pecado, prisioneiro do ego, prisioneiro do poder, prisioneiro do sexo, prisioneiro das drogas, prisioneiro do dinheiro, prisioneiro de tantas coisas. E Deus te livra para que você viva para a glória dele. E hoje eu convido você a viver uma vida que confia em Deus. E como resultado dessa vida, que todos possam adorar e tremer de medo diante do seu Deus. Pois o seu Deus é o Deus vivo, que reina para sempre. Seus dias nunca têm fim. O seu Deus livra e salva seu povo. Que você possa confiar em Deus e anunciar para esse mundo o Deus Salvador a quem você serve. Que bênção compartilhar com você mais um texto da Bíblia e caminharmos juntos aqui nesse projeto de lermos a Bíblia toda em um ano. Eu peço a Deus que nos ajude para que continuemos firmes. Você que está vendo esse vídeo não sabe o nosso projeto, estamos lendo a Bíblia toda e todos os dias eu trago aqui um vídeo comentando um dos textos que lemos na Bíblia 365, que é a Bíblia normal, só que ela é organizada por dias. E nós temos uma porção do Antigo Testamento, do Novo, de Salmos e de Provérbios. Nesses últimos dias temos meditado no Antigo Testamento aqui, em Daniel, mas independente do texto do dia, todo dia eu trago aqui um vídeo comentando um dos textos que lemos. Então, se você conheceu agora, procure os vídeos anteriores, né? Procure a Bíblia 365 e antes de ir embora, deixa um like no vídeo, verifica se você está inscrito no canal, né? Para ter os demais vídeos. E se Deus quiser, amanhã teremos outro vídeo meditando no texto que leremos. Um grande abraço, Deus te guarde e até o próximo vídeo.